Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição no canal. Nesse vídeo, teremos relatos confinados. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa noite a todos. Boa noite, Feliciano. O fato que vou narrar hoje passou-se comigo há mais ou menos 6 meses. Como acredito muito no sobrenatural, penso que por esse motivo ele se revela a mim com frequência pelo sonho. Há 2 anos, minha tia materna faleceu. Ela era a caçula de minha avó. E depois de alguns anos lutando contra um câncer de pulmão, veio a falecer. Éramos muito ligadas, pois ela era poucos anos mais velha que eu. Em uma de nossas conversas, falamos sobre a morte. Eu disse para ela: tia, eu acredito que ao morrermos, nossa alma encontra com nossos queridos que foram antes de nós. Eu creio que há um lugar lindo, com um jardim maravilhoso, onde há muita luz e paz. Ela ainda riu um pouquinho e disse que queria acreditar nisso. E o tempo passou. Em uma manhã de muita chuva, em plena pandemia de Covid, minha prima, filha dessa minha tia, me liga, falando do seu falecimento. Sabe, eu entendo a morte, mas a cada dia que passa, vejo que entre entender e estar preparada, vai uma distância. Chorei muito e fiz minhas orações, pois não houve velório devido à pandemia. Apenas a minha prima e o esposo compareceram. Enfim, há 6 meses, em uma noite chuvosa, adormeci rapidamente, o que é raro, demoro a adormecer. Aí eu a vi. Ela estava jovem, magra, sorridente e, para minha alegria, abraçada à minha avó, que também estava mais jovem, apesar de alguns traços da idade. Atrás delas, vi uma casa grande, um jardim lindo. Minha tia me disse, em meio a um sorriso: Isabel, é tudo verdade. Ela virou um pouquinho de lado e apontou com a mão. Veja, então eu vi um grupo de pessoas, todos os meus amados e amadas que já voltaram para a casa do Pai do céu. Eu creio verdadeiramente na palavra que diz: na casa do Pai há muitas moradas. Um grande abraço a todos, muita luz, gratidão. Boa noite, gente do Brasil inteiro e ouvintes. E boa noite, Feliciano. Eu me chamo Jean, tenho 31 anos e moro em Curitiba. Certa vez, em 2016, esse fato aconteceu nesse ano. Eu sonhei com um vizinho meu, já era falecido. Ele já era falecido acho que há uns 10 anos atrás. Então eu sonhei com esse vizinho, eu sonhei que ele estava descendo a entrada da vila onde eu moro, descendo a rua. E eu olhei no sonho, eu olhei para ele, esse senhor já morreu. O que ele está fazendo por aqui? No sonho eu pensei comigo mesmo. Então eu perguntei para ele: o que o senhor está fazendo para cá? Vou visitar meus parentes. Então eu assustado, fiquei quieto e fui seguindo ele. Quando chegou perto da minha casa, onde ele morava, inclusive tem um filho dele que mora lá, esse filho, ele pegou e viu ele na rua e deu um grito, né, de alegria. Ah, meu pai, você por aqui? E começaram a se abraçar os dois. Um abraço de saudade. Então eu passei por eles. Quando eu olhei para trás novamente para ver a cena, o filho dele, desse senhor, estava abraçando o nada, absolutamente nada, o vento. Isso me deixou assustado. Então, eu acordei desse sonho, né?
Aí, passando mais ou menos uma semana depois, eu trabalhava como porteiro noturno nessa época, como portaria. E eu voltei para casa e fui para casa dos meus pais. E ali naquela região mora boa parte dos meus parentes. É primo, é irmão, é tio, tia, e são tudo vizinho. E inclusive tem um amigo meu, um vizinho meu, que na época estava construindo a casa dele, o sobrado. E eu tinha acabado de chegar do serviço, eu fui para casa dormir, e quando eu acordei, né, mais ou menos às 11 horas da manhã, eu fiquei sentado na área de casa, na varanda, tomando sol. Porque tava meio que acordando ainda, né? E eu não acordava nesses horários, eu acordava sempre lá por uma hora, 2 horas. Então, o engraçado é que chegou um primo meu falando com a minha mãe. O Luiz, que era meu nome do meu tio, né, meu falecido, ele caiu do telhado, ele se machucou. Então eu fui lá ver, né? Cheguei lá, tinha um monte de gente já, um monte de vizinho, gente assustada em volta dele, e ele caído no chão. Quando eu cheguei, aferi os batimentos dele, eu olhei no pulso, tirei o pulso do pescoço e nada. Então, aquela hora eu vi que ele estava morto, que ele tinha acabado de falecer. Aí, passou uns 2 dias depois do velório, eu fui lembrar desse sonho que eu tive. Sonho daquele senhor que falou que ia visitar os parentes. Então, até hoje, eu fico meio que abismado, meio que assustado em lembrar desse sonho. Toda vez que eu olho aqui no local da cara que ele caiu, eu lembro até hoje dessa situação e do sonho. Então, duas coisas, né? Ou isso aí era um presságio ou era um aviso. Obrigado. Boa tarde, Feliciano. Passando aqui para contar mais um relato e saber a opinião de vocês, dos inscritos, né? O que aconteceu comigo. Eu acredito que esse caso aconteceu comigo em 2018, 2019. Eu tenho uma filha, a minha filha mais velha, ela sempre fez acompanhamento numa cidade próxima aqui da nossa cidade, né? Que, como a minha cidade é pequena, então não temos recurso, né? Para ela tá fazendo esse acompanhamento, né? Porque ela tem baixa visão, então a gente precisa fazer essa viagem uma vez no ano para essa cidade, para ela tá fazendo acompanhamento lá. Nesse dia, eu coloquei meu celular para despertar 3 horas da manhã, né? Porque o ônibus passava no ponto 4h20. Então, eu coloquei 3 horas da manhã para me agilizar as coisas, né? Fazer um café, dar o café para ela, para não ficar tão assim em cima da hora, não ficar tão apavorada, né? Coloquei o celular para despertar às 3 e fui dormir, né? Ela fui dormir. Na época eu morava na casa da minha mãe e o ponto onde o micro-ônibus passava não ficava tão longe, né? Como ela tem baixa visão, então ela tem dificuldade para se locomover. Então, eu colocava o celular para despertar mais cedo, pra gente ir com mais calma, né? E tá, beleza. A gente dormiu, tá? Quando foi 3 horas da manhã, meu celular despertou. O que que eu fiz? Cansada, né? Em vez de me desligar o celular, o alarme, e levantar e começar a agilizar, não. Eu desliguei o celular e voltei a dormir. E essa consulta que ela tinha era muito séria, muito importante. Aí não podia perder. Porque senão depois, só depois de um ano. E olha lá, né? Aí, Feliciano, eu peguei, desliguei o celular, dormindo, né? E voltei a dormir. Só que eu peguei, né? Virei pro canto. Na época, a gente dormia numa cama de solteiro, virei pro canto. E ela dormindo pros pés. Senti ouvi aquela voz, assim, chega a sentir o ar quente no meu ouvido, assim, falando assim, acorda, já são 4h12, uma voz feminina. Aí tá, eu levei um susto, assim, eu acordei assustada, sabe? Dei um pulo, assim, da cama, apertei o dedo no celular, 4h12 da manhã. Falei, meu Deus do céu, a gente vai perder a hora. Mas foi nítido,
nítido assim. Acorda. São 4h12 da manhã. Feliciano do céu, eu dei um pulo, assim, saí correndo, Gabriela chamando minha filha, Gabi, acorda, acorda. Vamos, filha, vamos. Não, não deu tempo de fazer o café da menina, não deu tempo de. Só deu tempo de pegar as coisas, escovar o dente, passar uma escova no cabelo e sair correndo pro ponto. Esse dia eu não sei o que que foi. Caso vocês sabem, dar uma opinião, vou estar lendo todos os comentários. Muito obrigada, Feliciano. Aqui é a Emily de Quatá. Bom dia, Feliciano, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu vivo em Portugal e sou baiana. Já enviei 2 relatos no canal Hora do Além e vim contar outro aqui para vocês. Esse é mais mesmo premonição, algo do tipo. Em 2020, eu retornei ao Brasil para buscar as minhas filhas que estavam com a minha mãe lá na Bahia. Eu fui para passar 15 dias e acabei ficando 6 meses por conta dos cancelamentos dos voos, né, devido à Covid-19. Durante esse tempo, conheci muitas pessoas, revi outras que eu já conhecia, e lá na rua de manhã, e mesmo na cidade, né? Eu acabei conhecendo outras pessoas também. Mesmo sem poder sair muito, mas acabei conhecendo. Aí conheci um rapaz. Esse rapaz, ele acabou se tornando não amicíssimo meu, mas é de conhecer mesmo, da gente dizer oi, oi e tal. Ele, uma vez foi buscar umas folhas lá em casa, que ele tava com a dor e tal, essas coisas. E a gente conversava às vezes, e ele dizia, eu sempre dizia, nossa, espero um dia quando eu voltar aqui outra vez, que tu esteja muito feliz e tal. E ele dizia, eu não sei se eu vou estar vivo quando você voltar aqui. Era sempre o que ele dizia. Aí passou o tempo, no dia de eu vir embora, me despedi dele e tal, ele ainda me deu uma pendrive, né, com as músicas de arrocha, que ele gostava de uma banda local, e eu trouxe, tem até hoje comigo. O que acontece é que quando eu vim embora, passado uns 2 meses que eu já estava aqui, eu falava com esse rapaz de vez em quando a gente mandava um WhatsApp um pro outro, como é que tá e tal. E quando foi um dia, eu fui dormir e acabei tendo um sonho muito real, em que ele ia morrer de acidente. Quem me dizia isso eram 2 seres que estavam ao meu lado, eu não conseguia ver o rosto desses 2 seres. Ele só dizia, olha, seu amigo vai morrer de acidente por excesso de velocidade na cabeceira da ponte quando estiver saindo de casa. Mas você não vai poder fazer nada contra isso. Aí eu fiquei, nossa, mas eu tenho que avisar. Meu Deus, que coisa horrível. Eles falaram, a morte é algo que vai passar por todos, por você e por todos, mas para ele vai chegar e tá bem próximo. Só que assim, mesmo se você avisar para ele, as coisas não vão mudar, porque isso já é algo que não tem nada a ver com você, nem com o mundo aqui. É mesmo algo que já está marcado, predestinado para ele. Então, no meu sonho, eu estava numa pista e ao lado eu estava no meio e esses 2 seres, um de cada lado, eles me dizendo, então, vai vir um carro, vai bater na moto dele. Não, ele dizia, vem outro veículo, vai bater na moto dele e pronto. E aí eu vi um caminhão de fruta, ele batia no caminhão de fruta e o caminhão de fruta batia num carro funerário, onde 2 caixões ficavam espalhados pela pista, o homem da funerária morria e um monte de coisa, uma tragédia. E eu vi o corpo dele jogado numa vala, todo quebrado. Então eu acordei com aquele susto e falei, não, vou mandar um áudio para ele. Então eu resolvi enviar um áudio contando tudo que eu tinha sonhado e pedindo a ele, por favor, tem cuidado na hora de você conduzir sua moto, você vai devagar. Porque eu sonhei assim, assim com você e às vezes eu tenho certos sonhos que são avisos. Mesmo para mim, eu tenho muitos avisos, muitos. E eu quero que você se poupe
desse possível acontecimento. Só que ele não acreditou e ele ficou até chateado um pouco comigo, sabe? Que ele acho que ele pensou que eu estava jogando energia ruim para ele. Eu falei, não é energia ruim, não. Só tô te alertando, assim como tu pode me alertar de alguma coisa, porque tu corre demais, tem cuidado. Aí passou, não falei mais com ele durante esses 7 dias, porque ele ficou chateado comigo, eu não quis estar perturbando, né? Só que um dia de domingo, já passados, né? No 7º dia, nesse caso, eu fiquei pensando nele o dia todo, acordei pensando e achei estranho aquilo. Mas achei que independente de qualquer coisa, não sei, eu podia ter sonhado e não lembrado alguma coisa. Mas acordei com um pensamento nele. Então, quando eu saí para almoçar na casa de uma amiga com minhas filhas, e quando eu estava perto de lá, o telefone tocou. Era uma amiga minha, que de vez em quando me ligava. Ou seja, a gente não era muito de falar uma com a outra, assim, sabe? Éramos amigas, mas a gente não tinha muito contato via telefone. Aí ela me ligou dizendo, oi Cris, como é que tá? Tal, tuas filhas. Eu perguntei pela família dela, perguntei pela cidade. Ela disse, nossa, aqui na cidade tá morrendo muita gente, o Covid tá matando muito, não sei o quê. Aí eu só, nossa, lamento muito, só Jesus na causa, né, não sei o quê. Então eu perguntei pra ela assim, amiga, eu amanheci com uma sensação triste, tive um sonho muito ruim há 7 dias atrás com uma pessoa e dei o nome para ela. E falei, tô muito preocupada porque eu acordei pensando nessa pessoa, nesse rapaz, pensando mesmo. E eu tenho uma preocupação de ter acontecido alguma coisa com ela. E ela falou, ah não amiga, para de invenção, claro que você já sabia. Eu falei, sabia do quê? Eu falei, não tô te entendendo, sabia do quê? Ela falou assim, essa pessoa que tu tá falando era conhecida aqui em Gandu todo, aqui em Gandu, na cidade inteira. Então, hoje de manhã, ele estava saindo de casa e bateu a moto dele na cabeceira da ponte e morreu na hora. Aí eu falei, meu Deus, eu chorei nessa hora, fiquei desesperada, porque eu fiquei tipo me sentindo culpada. Ao mesmo tempo, achando que eu deveria ter feito algo mais, mas claro que eu não podia, eu sabia que eu não podia. E eu fiquei mesmo desesperada, falei, é mentira, é mentira. E ela falou, é verdade, vou te mandar a foto. Mandou as fotos dele lá, né, acidentado na pista. Meu Deus, horrível. Como eu tava vendo no sonho mesmo, até a posição e tudo. Eu fiquei com... Só que não foi num carro que ele bateu em outra moto. E foi por excesso de velocidade, mas foi na cabeceira da ponte. Aí foi horrível, sabe? Eu fiquei com aquele sentimento, fiquei pensando aí naquela noite mesmo. Orei pelo espírito dele e tal, para que Deus desse luz, para ele seguir a luz. E depois dessa fatalidade, dessas coisas, eu acho que sonhei com ele 2 vezes, mas normal, né? Tipo, ele como se estivesse mesmo aqui entre nós ainda. E foi isso. Então, às vezes eu tenho certos tipos de avisos em sonhos, mesmo com a minha vida, com a vida dos outros. E é isso, o meu relato. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Cristiane, Emily, Jean e Isabel. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre acompanhando os vídeos, deixando o like, compartilhando, comentando, e vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.